Por favor, abram suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu o nosso irmão Marcos, capítulo de número 10. Nós vamos ler do verso 46 até o 52. Glória a Deus. Que dia agradável, dia de chuva. Eu gosto muito de chuva. Quando o dia amanhece chuvoso, eu amanheço mais feliz, mais contente. Eu gosto muito de chuva. Chuva a gente come melhor, a gente veste melhor, a gente dorme melhor, enfim. E a gente sabe que tem muito lugar precisando de chuva, e quando a chuva é uma bênção. Não sei se é por causa da nossa raiz nordestina, que encara a chuva como uma bênção sempre. Não importa qual é o contexto. Versículo 46. 10:46 do Evangelho segundo escreveu Marcos. Que coisa boa, irmãos, graças a Deus. Vamos falar nessa manhã, nós estamos na estação da semeadora, como todos sabem, que é uma estação que prioriza a questão da evangelização. O musical faz parte dessa estação, onde nós somos mais intencionais na questão do evangelismo. Então, nós vamos estar falando aqui sobre um texto que fala a respeito da busca de Jesus por um homem que só tinha a sua única esperança na pessoa de Jesus Cristo. E eu, sentado aqui agora, comecei a lembrar um pouco do meu passado, da minha vida. Lembrei de como Jesus me alcançou, onde eu estava, um homem completamente perdido, à margem de toda e qualquer situação favorável, e o Senhor nos alcançou com graça. Lembrei também de uma série de cruzadas evangelísticas. Eu sou do tempo das cruzadas, né? Eu fiquei sabendo que aqui na Central também eram feitos cultos ao ar livre, aqui perto, tal. Eu tenho muita saudade desse tempo, onde nós saíamos para evangelizar do lado de fora, né? Se levava as cadeiras, sentava todo mundo, e ali um arauto se levantava e anunciava a palavra de Deus. Muitas vezes não era nem um pastor, era um irmão mesmo que sentia essa chamada, esta vocação e pregava com intrepidez. Eu me lembrei das cruzadas que nós fazíamos no interior lá do Nordeste. O tema da cruzada era Jesus, a única esperança. Então nós chegávamos em determinado lugar, estendíamos aquela faixa, e a mensagem que nós tínhamos para anunciar era essa mesmo, que Jesus era a única esperança. E a esperança da humanidade não está em outra coisa ou outra pessoa a não ser Jesus Cristo. Nós somos tendenciosos a muitas vezes pensar que a solução para os problemas da humanidade está em outra situação. Mudanças de governo, mudanças de sistemas, mudanças de economia. Mas, irmãos, a resposta para todos os problemas da humanidade está em Cristo Jesus. E enquanto a humanidade não reconhecer isso, continuará batendo cabeça para lá e para cá. Porque não há um sistema perfeito, não há um governo perfeito, não há uma economia perfeita. A perfeição está no reino de Deus e no governo de Cristo sobre os seus eleitos. Então, nós íamos para esses lugares e falávamos a respeito da esperança que deve encher o nosso coração em Cristo, não nas pessoas. Nós também muitas vezes nos frustramos porque colocamos a nossa esperança em pessoas e somos frustrados. Toda frustração acontece porque há uma expectativa. Não existe frustração sem expectativa. Então, nós nos frustramos por causa da expectativa que temos, que agora vai dar certo, agora vai, mas todo homem é falível, todo homem é falho, todo homem é fraco. E aí daqui a pouco começam a aparecer essas nuances de fraqueza e aquela anterior esperança naquele ser, agora já se desvanece, já não acontece mais. Então, a nossa esperança não pode estar em pessoas, em homens, em situações. A nossa esperança precisa estar em Jesus Cristo.
É nele que deve estar a nossa esperança, é nele que deve estar o nosso coração. E é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. Aonde está a nossa esperança? Aonde está a esperança que deve encher o nosso coração? O texto sagrado, ele está assim escrito, a partir do verso 46, do capítulo 10 do Evangelho segundo escreveu Marcos. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver, e seguia a Jesus estrada afora. Amém. O texto que nós lemos é um texto muito conhecido, porque ele está descrito nos 3 evangelhos, tanto Mateus como Lucas e o Evangelho de Marcos, que nós acabamos de ler. Eles falam a respeito da cura deste homem na cidade de Jericó. Mateus fala isso no capítulo 20 e Lucas no capítulo de número 18. Há algumas situações que trazem certa confusão quando nós lemos esse texto e lemos os sinóticos juntos, que são os outros evangelhos, como, por exemplo, uns dizem que Jesus faz essa cura na entrada de Jericó e outros dizem que é na saída de Jericó. Um diz que apenas um cego foi curado, enquanto o outro evangelista diz que eram 2 cegos. Então, que confusão é essa que acontece entre os evangelistas? Um está dizendo que ele está saindo, outro dizendo que ele está entrando, e um diz que a cura é de um cego e a outra cura é de 2 cegos. Não há confusão nenhuma. O que há realmente é a forma de descrever um assunto, descrever uma situação, respeitando o olhar de cada evangelista. Suponhamos que nós estamos aqui no templo hoje pela manhã e vem aqui uma pessoa e diz assim: olha, eu estava lá na central, e estava lá na central o presbítero Haroldo, o pastor Miguel e o Arieuston, e nós estávamos cultuando a Deus. Outro vem para cá e diz: não, estávamos o pastor Miguel, o Haroldo, o Arieuston, mas também estava o pessoal do Melodia, também estava junto. Aí o outro diz: não, estava o pastor Miguel, o Haroldo, o Arieuston, mas também estava um pessoal que estava visitando a igreja. Qual dos 3 errou ou mentiu? Nenhum dos 3. O fato é que cada um conta de um jeito como lhe propôs naquele momento. Então assim são os evangelistas. Os evangelistas estão dizendo que ele está entrando ou saindo de Jericó porque era o mesmo lugar de entrada e saída. Então um diz que ele estava entrando, outro diz que estava na saída. É o mesmo canto. E os 2 cegos, ou um cego só, é porque um evangelista achou que deveria dizer quantos cegos tinham lá, e o outro disse: não, eu vou falar a respeito de Timeu, porque Timeu foi o que se sobressaiu naquele conjunto de cegos que existia na entrada de Jericó. Então não há confusão nenhuma, somente aqui explicando essa confusão que há com relação a esse texto. Quando nós nos aproximamos de Marcos, no capítulo 10, nós encontramos Jesus indo para Jerusalém. É a última viagem de Jesus para Jerusalém. Daqui a pouco ele vai começar a passar pelo que ele passa, pelo que nós chamamos de paixão, ou o sofrimento de Cristo. Ele está indo em direção a Jerusalém e ele chega até esta cidade chamada Jericó. Jericó fica aproximadamente a uns 30 quilômetros de Jerusalém. Jericó é uma cidade palestina, ela está no lado da Cisjordânia. E ela está próxima do Mar Morto e também do Rio Jordão. Então era um lugar muito estratégico. O pessoal passava por lá para ir até Jerusalém. Eles estavam indo, caminhando para participar da Páscoa. Afinal de contas, era obrigatório que todo judeu, pelo menos uma vez na sua vida, e aqueles que moravam nas circunvizinhanças de Jerusalém, eles deveriam obrigatoriamente estar na Cidade Santa por causa dessa ocasião.
Então era um fluxo muito grande de pessoas. Quando fala aqui a respeito da multidão que estava indo com os discípulos, não necessariamente esta multidão estava seguindo a Cristo. Essa multidão estava indo para Jerusalém por causa da festa. Então esse pessoal está indo para lá e estão se encaminhando para Jerusalém. É uma caminhada boa, 30 quilômetros. E ali, como era de costume em qualquer outra cidade grande, como é também aqui em Manaus, há pessoas pedindo, há pedintes. Pedintes estão pelo caminho, eles ficam à beira do caminho, estão ali sentados na calçada para não atrapalhar a estrada, o caminhar das pessoas, dos peregrinos que estão indo a Jerusalém, e eles estão ali pedindo, estão estendendo suas mãos e estão pedindo ajuda. Alguns desses pedintes são pedintes por vagabundagem, estão ali pedindo porque não têm coragem de trabalhar. Outros pedintes que estão fazendo isso são pedintes ou mendigos por causa da sua situação física. São pessoas que não têm condições de fazer nada. Apesar de tentarem fazer alguma coisa, eles não conseguiam fazer nada. Outros pedintes, também como acontece aqui em Manaus muitas vezes e em outras cidades grandes, eram colocados ali por pessoas, eram alugados por pessoas. Você já viu alugar um mendigo? Pois é, eram alugados, os mendigos eram colocados ali, uma pessoa levava esse mendigo profissionalmente e colocava aquele mendigo ali naquele lugar e deixava aquele mendigo pedindo dinheiro o dia todo. Chegava no final do dia, chegava o transporte, pegava o mendigo de volta, rachava o que tinha acontecido, metade tua, metade minha, e no outro dia voltava de novo. Então, tinha essa situação, isso é normal desde o início do mundo, tá? Ninguém se exaspera, de vez por outra eu vejo alguém pedindo no semáforo com a criança no colo, eu digo, essa criança não é dessa pessoa, não é dessa pessoa. São situações que são forçadas, são pessoas que sabem que para ela comover o coração de alguém, ela tem que estar com alguém no colo. Então isso traz comoção, a pessoa já tira um dinheiro mais fácil, quando tem alguma pessoa assim, cartazes, né? Me ajude, minha família está passando fome, essa coisa toda, aí você olha para o rapaz que está pedindo, ele tem uma barriga maior que a minha, mas ele está lá, é uma situação, ele está querendo comover, ele está querendo trazer alguém a esta comoção. Enfim, lá estava esse homem, era comum ter esse tipo de situação na entrada ou na saída das grandes cidades, e lá estava esse homem chamado Bartimeu. Nós vamos agora tirar alguns ensinamentos para nós nesse precioso texto que nós acabamos de ler. Jericó era uma cidade debaixo de uma maldição. Jericó não era uma cidade comum. Jericó era uma cidade que vivia debaixo de uma maldição, de uma palavra de maldição. Quem foi que disse isso? Foi o próprio Josué. Vocês lembram de Jericó, lá de vem com Josué lutar em Jericó? É essa Jericó aqui. E Josué, quando destrói Jericó, ele destrói Jericó e ele lança uma palavra em Josué 6:26, e ele diz o seguinte: quem tentar construir de novo esta cidade de Jericó será amaldiçoado pelo Senhor. Quem puser os alicerces perderá o filho mais velho. Quem colocar os portões perderá o filho mais moço. Ou seja, há uma palavra de Josué com relação a Jericó, e esse estigma, essa marca, estava sobre aquela cidade. Então, quem morava em Jericó já sentia esse estigma, essa discriminação por morar nessa cidade. Era uma cidade amaldiçoada, segundo o pensamento judaico da época. Quem mora em Jericó é uma pessoa debaixo de maldição. Algo que ainda agravava a situação, e que não era apenas a cidade que era amaldiçoada, mas este homem chamado Bartimeu, ele também era considerado um homem amaldiçoado, porque a cegueira era algo que era enxergado como uma paga de Deus a alguém que fez alguma coisa de muito, muito errado. E ainda mais, quando, como no caso de Bartimeu, que ele não nasceu cego, ele ficou cego depois que nasceu. Então este homem aqui, ele adquiriu cegueira depois, então o pecado foi ele mesmo quem cometeu.
Não foram seus pais, como perguntaram os discípulos a Cristo, diante de outro cego, quem pecou foi ele ou seus pais, para que este nascesse cego. Não, Bartimeu, ele tem uma cegueira que foi adquirida durante a sua vida. Então ele está colhendo algo que ele plantou. Ele é cego porque ele fez algo de errado. Ele é amaldiçoado. Ele é tão amaldiçoado que ele não pode servir a Deus. Levíticos, no capítulo 21, verso 18, Arão dizendo, ele diz assim: ninguém dos teus descendentes nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem que houver defeito se chegará a Deus, como o homem cego. Então, o cego, ele não podia nem se aproximar de Deus. Era um homem maldito, era um homem amaldiçoado. Era um homem que realmente estava a par de toda e qualquer graça da parte do Senhor. Este homem também não tinha dignidade, porque ele estava mendigando, ele estava pedindo ali à beira dessa estrada. E o Salmo 37, 25 diz que fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então alguém que mendigava era alguém que não era justo, porque o salmista disse que nenhum justo vai mendigar o pão. E se alguém está mendigando, é porque está debaixo de maldição. Veja o contexto em que estava esse homem chamado Bartimeu. Ele estava debaixo de um contexto que era completamente contrário a si. Morava em uma cidade que era tida como amaldiçoada. Era acometido por uma doença, uma enfermidade, ou uma situação que também era tido que era só dado para quem era amaldiçoado. Tinha um ofício que também era apenas tido por pessoas que não eram justas, mas que eram completamente desfavorecidas de Deus. E por último, e ainda continuando, nem nome este homem tinha. Porque esse nome que nós damos para ele de Bartimeu, na verdade é a junção de duas palavras, que é Bar e Timeu. Bar é a tradução do hebraico para filho. Então ele era filho de Timeu. E Timeu significa aquele que tem muito prestígio. Então este homem aqui, com certeza, era filho de alguém importante naquele lugar. Ele era filho de alguém que tinha prestígio. Não que fosse alguém rico, ou que fosse alguém que tivesse posses, mas era alguém que era bem visto pela sociedade. Ele tinha um nome. Ele era uma pessoa de importância na sociedade. Então, nem nome este homem tinha. Ele era filho daquele Timeu. Vocês lembram do Timeu? Aquele homem lá que era importante em Jericó? Pois é, ele é filho dele. Mas qual é o nome dele? Não sei qual era o nome dele. Eu sei que ele era filho de Timeu. Então, a situação também completamente tira a dignidade desse homem. Ele mora numa cidade amaldiçoada. Ele tem uma doença que diz que ele é amaldiçoado. Ele tem uma atitude, uma atividade que só é exercida por quem não é justo diante de Deus, por quem não tem favor do Senhor, e nem nome ele tem. Então, um camarada desse, se você vai conversar com Timeu, ou com Bartimeu, ou com este homem sem nome, e você pergunta para ele, como é que está o seu dia? Se prepare para chorar bastante, porque ele vai dizer, olha, eu não sei o que eu faço da minha vida mais. Senta aí que lá vem história. E ele ia poder abrir o coração dele e contar todas as mazelas que ele está vivendo. Olha, eu moro numa cidade que eu não gostaria de morar, que é uma cidade amaldiçoada. Eu adquiri cegueira, eu já enxerguei. Eu sei as cores, eu sei a beleza das cores, eu sei a beleza que é enxergar o meu rosto no espelho, eu sei a beleza que é poder enxergar quem está falando comigo, mas alguma coisa aconteceu e eu perdi a minha visão e agora eu não enxergo mais nada. E eu estou nessa situação, cego. E outra, também não posso fazer nada, porque eu não tenho condições, eu não vejo nada, eu não percebo as coisas ao meu redor. Então, para mim, só sobrou mendigar. Porque quem é da minha família também não me sustenta.
Então eu tenho que fazer algo para ter o meu sustento. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que mendigar, mas é completamente desonroso o mendigar. Mas eu não tenho mais o que fazer, eu tenho que fazer isso. Ou eu faço isso ou eu morro de fome. Então lá está este homem sem nome, o filho de Timeu. Lá está. Eu não sei há quanto tempo esse homem estava ali. Eu não sei há quanto tempo esse homem sentava ali, naquele lugar. Eu não sei por quantos dias esse homem passou ali, humilhações, palavras, chutes. O judeu, ele é um povo muito difícil nessa questão da lei, do que está escrito. Não é que ele é difícil, ele é muito categórico. E se está escrito lá que você é amaldiçoado, você é amaldiçoado. E se está escrito lá que você tem que sair da minha casa, você tem que sair da minha casa. E se está escrito que você tem que ficar fora da cidade, você tem que ficar fora da cidade. E não importa se você é meu filho, se você é meu pai, se você tem que sair de casa. Eles são muito categóricos com relação a isso. Então, à beira da estrada, esse mendigo era pior do que um cachorro. E ao estender de mãos, todas as vezes que ele estende a mão, ou que ele levanta a sua voz para fazer alguma coisa, ele é alvo de palavras, ele é alvo de impropérios, ele é alvo de calha a boca, você não deve falar aqui, você não deve estender a sua mão. Então esse homem é um homem completamente machucado, destruído. Ele está destruído. Ele está sentado ali porque, eu não sei nem porquê. Esse homem está ali nessa situação. E aquela multidão está passando e indo para Jerusalém. Que vontade desse homem estar indo também junto com essa multidão. Como seria bom também estar indo para Jerusalém por ocasião da Páscoa, mas ele só escuta o pessoal passando. E o pessoal está passando e tem crianças passando, e tem animais passando, e tem pessoas levando a sua ovelhinha para sacrificar, e aquela coisa toda, e tem cheiro de comida passando, e gente comendo passando, e gente cantando passando, e gente se alegrando passando, e ele está sentado ali, esse homem sem nome, o filho de Timeu, está apenas percebendo com os seus sentidos, porque quando você não tem um sentido, os outros se aguçam. Então você não está enxergando nada, mas ele está sentindo tudo, ele está percebendo tudo. Ele sente o cheiro de tudo. Passou uma coisa aqui agora, meu Deus, bolo de romã, meu pai do céu, está passando. E ele está percebendo todas essas coisas, mas ele não se faz partícipe de nada, porque ele está completamente alheio, ele está completamente a par. Bartimeu, ou este homem sem nome, ele não nasceu para ser feliz, ele nasceu para viver essa vida desgraçada mesmo, e é isso aí que você vai viver até o resto da sua vida. Só que este homem sem nome, este homem filho de Timeu, ele guarda algo dentro do seu coração, uma centelha dada por Deus, de que a sua vida poderia ter um final diferente. Ele não sabia como. Ele não sabia como isso poderia acontecer. Porque em todo o Antigo Testamento não há a cura de um cego sequer. Nenhum cego é curado no Antigo Testamento. Porém, há uma promessa em Isaías 35, que quando o Messias viesse, ele abriria os olhos dos cegos. Havia essa promessa em Isaías. E esse homem sem nome, filho de Timeu, certamente conhecia o profeta e conhecia as profecias messiânicas. E este homem, como um bom ouvinte, porque você não enxerga, mas escuta muito bem, você está ouvindo as notícias, o noticiário está passando diante dele todo dia. É Jesus ali, Jesus de Nazaré, o homem, o carpinteiro, o filho de José, o filho de Maria. Pois é, aconteceu isso, estava em tal lugar, o leproso foi curado e tal, e o pessoal está passando na frente de Timeu, e ele está ouvindo isso todo dia. E ele está ouvindo, e aquilo vai criando algo no coração de Timeu. Vai criando algo no coração de Bartimeu, do filho de Timeu. Aquilo vai criando algo. E eu, com certeza, depois de ele estar ouvindo tudo isso, o desejo do coração dele é: será que um dia esse homem passa por aqui?
Se esse homem passa por aqui, resolve. Se esse homem passa por aqui, eu tenho uma esperança. Se esse homem passa por aqui, a minha vida pode ser mudada. As notícias estão passando, está passando na frente dele, todo dia ele está ouvindo. Olha, tal lugar Jesus curou agora, tal lugar, lá em Cafarnaum, tal lugar aconteceu isso, tal lugar, os leprosos, tal lugar. Estava lá uma multidão, sem pão, sem dinheiro, sem nada, e comeram lá 20 mil pessoas, e Timeu, o filho de Timeu está lá ouvindo. O que é um cego para um cara desse? Se ele passa aqui um dia, eu seguro no pescoço dele, ele não vai embora se me abençoar. Ele está ali ouvindo tudo aquilo. Ouvindo, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. E num dia de manhã, lá vai este homem chamado Timeu novamente para o seu lugar. E ele senta naquele lugarzinho e diz, vai ser mais um dia de mendicância, vai ser mais um dia de pedilança, vai ser mais um dia de estender mãos, vai ser mais um dia de estar recebendo aqui palavras duras a meu respeito, vai ser mais um dia de sofrimento. Mas aí daqui a pouco aquela multidão continua passando como de costume, e daqui a pouco ele escuta algo diferente. E o pessoal que vem naquela multidão vem dizendo assim, é Jesus que vem aí, é Jesus, é Jesus. E ele diz, que é Jesus que vem, Jesus, eu não acredito, Jesus, é Jesus que está chegando. Meu Deus, é o meu dia. É o meu dia, é agora, é agora. E ele acreditando que Jesus era o Messias, ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque este título de filho de Davi não era dado aos descendentes de Davi, era um título messiânico. E ele está clamando, dizendo, Jesus, eu sei que o Senhor é o Messias, e de acordo com a profecia de Isaías, o Senhor pode dar vista aos cegos, porque o Senhor é o Messias. Então Jesus, tem misericórdia de mim. O que é que acontece no nosso coração quando nós ouvimos falar de Jesus? Quando nós ouvimos falar que Jesus fez, Jesus pode. No relato dos evangelhos, há várias pessoas que ouviram falar de Jesus, e isso foi algo que as impulsionou a irem até Cristo. Nós encontramos aquela mulher do fluxo de sangue em Marcos 5:27, quando diz assim, ela ouviu falar de Jesus e rompeu por entre a multidão, pondo-se atrás dele, tocou-lhe na roupa, e pensava ela, se eu conseguir ao menos tocar-lhe na roupa, eu ficarei curada. Isso aconteceu e esta mulher teve essa atitude porque ela ouviu falar de Jesus. Um outro homem que também ouviu falar de Jesus é aquele oficial em João 4:47, quando diz que ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, ele procurou Jesus e ele suplicou para Cristo que fosse curar seu filho que estava à beira da morte. Essas atitudes movem o coração de alguém que ouve falar de Jesus e acredita de todo o seu coração e com todas as suas forças que Cristo é a solução para os seus problemas. O que acontece conosco muitas vezes é que nós nos acostumamos a ter Jesus perto de nós o tempo todo. E aí parece que Jesus vira algo comum. Parece que Jesus perde a sua importância. Eu lembro quando Jesus me alcançou, eu era um moço, ainda sou moço, mais ou menos. Um mocinho. E quando Jesus me alcançou, eu queria saber tudo dele. Eu queria ler a Bíblia 24 horas por dia. Eu queria orar todos os dias, e eu orava por 4, 5, 6 horas diariamente. Eu buscava o Senhor, eu ia para a vigília, eu saía de vigília, vinha para o culto na igreja de manhã, saía do culto de manhã da igreja, ia para o evangelismo da tarde, saía do evangelismo da tarde, vinha para o culto da noite, depois do culto da noite, se tivesse vigília em algum lugar, a gente ia para a vigília de novo, e aquela coisa toda, e a família dizendo, Arielso endoidou.
ficou doido, maluco. Mas sabe, é porque eu tinha encontrado alguém assim que enchia tanto o meu coração, que nem as drogas, nem a bebida, nem as mulheres, nem o dinheiro, nem os carros, eu nunca tinha sentido aquilo dentro de mim. Eu nunca tinha sentido aquele algo dentro de mim que enchia o meu coração, a minha alma. Eu nunca tinha sentido aquilo. E agora, com aquilo no meu coração, com aquilo no meu peito, com este homem, com este ser enchendo a minha alma, eu estava com vontade de entregar-me a ele completamente. Eu orava, dizendo: Senhor, me mate, me leve daqui, eu quero estar contigo. Eu quero estar contigo, eu não quero mais estar aqui, eu não quero estar longe, eu quero estar perto, eu quero estar pertinho de ti, eu quero estar perto do Senhor, eu quero ouvir sua voz, eu quero sentir a tua presença, eu quero tocar no Senhor, eu quero ter esse encontro contigo. Mas aí o tempo vai passando e a gente vai encruando. Parece que esse ardor a gente vai deixando de lado e Jesus passa a ser mais um no meio de tantos outros personagens que constroem a nossa vida. Então, ele é chamado e ele é invocado quando é necessária a questão religiosa das coisas. Quando não, eu ponho ele dentro do meu bolso e tiro outro. E quando não, eu tiro o outro do bolso e eu vou mexendo minhas peças, as peças do meu tabuleiro, de acordo com a realidade que eu estou vivendo naquele momento. Jesus perde completamente a sua importância. A questão de servir a Deus não enche mais o coração. Quando nós nos desesperamos e vemos crentes desesperados, crentes sem esperança alguma, e aí a gente fala para ele: meu irmão, busque a Cristo. Ele diz: como assim busque a Cristo? Ele não entende nem isso, nem essa coisa do buscar a Cristo, não tem mais conexão, porque ele pensa, como nós íamos evangelizar algumas pessoas várias vezes, e eu dizia: você quer entregar sua vida a Jesus? E aquela pessoa dizia: eu já tenho Jesus. Você já foi evangelizar alguém que falou isso para você? Eu já tenho Jesus, eu não preciso. Eu já tenho, ele já está comigo. Não, mas você não pode, não tem como você ter Jesus e estar vivendo dessa forma. Não tem como você ter Jesus e estar com a sua vida inteira desse... Não tem como, meu irmão. Não, eu tenho Jesus sim. Isso você está no evangelismo. E alguns crentes estão passando por situações, e aí a gente vai falar para ele: irmão, busque a Deus. Busque... Não, mas eu vivo buscando a Deus. Não, meu irmão, você não vive buscando a Deus. Você precisa saber o que é buscar a Deus. É buscar a Deus de todo o seu coração, é de toda a sua alma, é com todo o seu entendimento. Não é uma vida comum, não é uma vida natural, é algo que Deus está lhe chamando para ter um algo a mais e permitir que essa fé que entrou no coração do filho de Timeu entre no nosso coração nesta manhã também. Oh Deus! Irmão, você está passando luta, eu estou passando uma luta terrível, pastor. Busque a Deus! E o que é buscar a Deus? Buscar a Deus é isso, é levantar-se de madrugada, é levantar-se cedo, é orar, é buscar a ler a Bíblia, é estar na presença dEle, é buscar agradar ao Senhor, é estar conectado com Ele o dia todo, é trocar as outras coisas e colocar as coisas de Deus na frente. É colocar o próprio Senhor na prioridade da sua vida. É colocar Deus na sua agenda diária. É ter um horário de Deus. E se alguém liga para você, você diz: eu não vou atender, porque este horário está reservado para o Senhor. Nós precisamos, irmãos, como crentes velhos que somos, permitir que esse renovo que alcança o coração daquele que ouve falar de Jesus, alcance o nosso coração também. E que cada dia com Cristo para mim seja uma verdadeira aventura. Que cada dia com Cristo para mim seja algo inexplicável, seja algo realmente
que eu anseio, que eu desejo. Jesus não é um ser abjeto. Jesus é alguém que está comigo em todo o tempo. Jesus não é uma ideia, não é um pensamento. Jesus é o Deus de nossa vida. E eu não posso admitir que a minha vida com Cristo seja uma vida miserável, como se eu não tivesse Ele. Porque há muitos que se dizem cristãos, mas têm uma vida mais seca do que aqueles que não têm Cristo. Este homem chamado, ou tido por Bartimeu, filho de Timeu, ele percebe que o Messias está passando. E depois de tanto tempo sentado, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Para que lado ele está gritando? Eu não sei. Ele grita, ele começa a gritar para cá, ele grita para lá, ele bate nas pessoas que estão passando na frente dele. Para onde ele está? Para onde ele está? E o pessoal está passando, é Jesus que está vindo. É Jesus para que lado? Para que lado? Ele está passando aqui. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nessa manhã, nós temos a fé desse homem. Quais problemas nós trouxemos para esse lugar nessa manhã? Quais problemas há no seu coração? Quais desafios há na sua vida? Você tem fé no seu coração para crer como este homem creu? Para entregar a ele, dizendo assim: eu creio. Nunca teve um cego curado no Antigo Testamento, nunca. Mas quando o Messias viesse, ele iria dar vista aos cegos. Então é comigo esse negócio. É ele é o Messias. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nessa manhã o Senhor nos convida a termos esta fé deste homem que estava numa cidade amaldiçoada, debaixo de uma situação amaldiçoada, tendo uma ação ou uma atitude completamente indigna, e um homem completamente sem nome, sem história, sem dignidade. Mas quando ele escuta falar de Jesus, uma centelha no seu peito acende. Eu tenho certeza que lá na casa do oleiro, o presbítero Rodrigo, tem vários Bartimeus ali. Gente que... mas que quando escutou a palavra, alguma coisa assim aconteceu, e ele disse: é comigo esse negócio. Quantos de nós aqui não estávamos assim também? E quando nós ouvimos a palavra, esse chamado eficaz que vem pelo Espírito, nós fomos vivificados pela palavra. É comigo isso. Este homem, ele acreditou, é o Messias, e eu vou começar a gritar. E quando ele começa a gritar, melodia, se quiser, daqui a uns 3 minutinhos, pode vir 3 minutinhos. E quando ele começa a gritar, eu não passo do horário, irmãos, quando ele começa a gritar, o pessoal diz: o cego está gritando, vamos ajudar o cego? Vamos ajudar o cego? Não é isso, meu presbítero? Vamos ajudar o cego, gente. O cego está gritando, vamos ajudar o cego. Não. Ô, meu irmão, obrigado. Vamos ajudar o cego? De jeito nenhum. Não ajudar o cego, não. Cale a boca. Você é amaldiçoado. Você não tem como receber nada disso. Você não pode. Não tem como, você nasceu para sofrer, você nasceu para ter essa vida miserável, você nasceu enxergando e ficou cego depois. Deus não ama você, Deus não gosta de você, Deus odeia você. E o fato do ódio de Deus ser provado é essa situação em que você está. Então cale a boca.
Quem é que estava dizendo isso? Quem está subindo para a festa em Jerusalém. Pessoal piedoso, os religiosos, a turma do vamos cortar o cordeiro direitinho. Essa turma que está subindo e está dizendo, cala a boca, você não pode, você não é digno, você não pode. Ah, meu irmão, cuidado com quem você vai abrir seu coração, com quem você vai contar seus dilemas. Cuidado. Às vezes essas pessoas vão dizer para você, é verdade, você não, a tua vida é essa desgraça aí mesmo, você vai ter que se acostumar. Você plantou, agora você está colhendo, é isso aí mesmo. É essa situação mesmo. Você tem que viver o resto da sua vida. Esse pessoal estava falando isso para este homem chamado filho de Timeu. Não adianta mais. Chega. Mas ele não para. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele continua clamando, ele continua pedindo, ele continua buscando, ele continua na presença de Deus. Vai ser fácil, irmão, para nós termos? Não vai. Essa busca, a presença de Deus é uma busca dura, uma busca difícil. É complicado lutar contra a sua própria carne, é complicado lutar contra a sua própria vontade, é complicado lutar contra o seu próprio eu, mas o Senhor está dizendo, vá em frente. É complicado lutar contra as pessoas, quem está do seu lado, quem está dizendo do seu lado que não tem mais jeito, que não vai dar certo, que não tem condições, mas o Senhor está dizendo, vá em frente, continue, porque não veio nenhuma palavra da parte de Jesus ainda para este servo. O que veio foi palavra de todo mundo, mas de Jesus não veio nenhuma ainda. Nenhuma. Pare de escutar o que as pessoas estão dizendo. Pare de escutar o que os outros dizem. Porque só sabe o que é ser cego quem é cego. Só sabe o que está passando por essa situação você que está vivendo nela. Pare de ouvir os outros. Lhe dando conselhos errados, tentando lhe fazer sair da presença de Deus. Pare com isso, saia disso. Pare de estar escutando essas pessoas. Espere a voz de Cristo. E aí o Senhor diz, manda chamar. Chama o cego. Versículo 49. Jesus parou e disse, chame. Chamaram então o cego e disseram ao cego, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. O pessoal estava xingando ele ainda há pouco. Mas é porque quando Jesus chama, parece que a coisa muda, começa a mudar em tudo. E aí o pessoal chega para ele e diz, vai lá, tem bom ânimo, tem alegria, o pessoal do Senhor está te chamando. Ele vem, ele lança de si a capa, no verso 50 está escrito, ele lança de si a capa. Essa capa era o que fazia ele ter direito de ter o seu lugar ali, pedindo. Ele lança aquilo fora. É como se fosse uma licença de táxi antiga. Lembra do táxi que a gente tinha que comprar uma licença para ter táxi? Uma placa, né? Para ter táxi tinha que ter uma licença. Ele tinha essa licença para pedir esmola aqui. E aí ele lança fora essa licença, deixa fora essa capa para lá, porque para quem eu estou indo, eu não vou precisar dessa capa nunca mais. Que fé desse homem, irmão. Meu Deus do céu, eu quero encontrar com esse homem lá no céu. Eu quero encontrar com esse homem. Eu quero ter um encontro com esse homem lá. Meu Deus, que fé tem. Ele lançou. Ele não foi curado para depois lançar. Ele lançou antes para receber a cura depois. O negócio é que a gente quer ser curado primeiro para abandonar a capa depois. E o Senhor está dizendo, não, você tem que abandonar a capa primeiro, e a cura vem depois. Primeiro você tem que fazer o que tem que fazer, depois a cura vem. Primeiro é o seu passo de fé, depois o milagre chega. Porque deixar a capa enxergando é moleza. Eu quero ver deixar a capa enquanto é cego. Ele deixa aquele direito de pedir esmola de lado, ele vai até Cristo e Jesus fala, o que é que você quer? O que é que você quer que eu faça para você?
Oh, meu Deus, pergunta de $1 milhão. O que é que eu quero? Eu quero ver. Vai, a tua fé te salvou. E eu termino aqui. Interessante que Jesus não disse a tua fé te curou. Jesus disse a tua fé te salvou. Porque aquele homem não foi apenas curado, aquele homem foi salvo. Ele foi salvo. E diz o texto sagrado que depois que esse homem foi curado, ele seguiu a Jesus pelo caminho. Imagina a festa desse homem seguindo a Cristo agora, indo para Jerusalém, que por tantas vezes ele desejou ir para lá, e agora ele está indo para lá com o Messias, com o Filho de Deus, com o Filho de Davi. Que carreata maravilhosa! Lá está indo aquele homem que antes era cego, agora enxergando tudo, e dizendo para todas as pessoas ao redor: eu era cego, agora eu estou vendo, eu era cego, que roupa bonita, eu estou vendo essa roupa aí. E o pessoal: mas eu estou vestido normal. Não, muito lindo, muito bonito. Olha, você está alinhado, você está... Por quê? Porque ele está vendo, ele está vendo de novo. Nessa manhã, irmãos, o Senhor nos trouxe aqui para nos encher o coração desta mesma fé. Eu queria convidar a igreja a levantar-se. Meu Deus. Vamos estar adorando ao Senhor. Nós temos ainda 10 minutos. E nesse momento de adoração, coloque-se diante de Deus. Fala: Senhor, me perdoe pela minha falta de fé. E eu quero, Senhor, fazer assim como este homem sem nome, o filho do Timeu. Eu quero, Senhor, entregar tudo nas tuas mãos, crendo que o Senhor é poderoso para resolver tudo isso. Vamos lá, melodia. Confiarei em ti, Senhor, minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em ti, Senhor. Minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Meu futuro está seguro em tuas mãos. Não importa as circunstâncias, eu obedecerei firmado nas promessas que o Senhor me fez. Meu futuro está seguro em tuas mãos. Não importa as circunstâncias, eu obedecerei firmado nas promessas que o Senhor me fez. Confiarei em ti, Senhor. Minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Levante suas mãos aos céus. Você que está como esse homem, filho de Timeu, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
O Senhor conhece a minha cegueira. O Senhor conhece o meu problema. O Senhor sabe as lutas que eu estou vivendo. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Ah, Deus. Alcance o nosso coração com a Tua graça nessa manhã, Senhor. Encha-nos de fé, confiança em Ti. Esperar, sabendo que o Senhor é poderoso para responder nossa oração. Nós não vamos olhar para o que nos diz a multidão. Os nossos olhos estão no Senhor. Ainda que cegos, nosso coração está em Ti. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Em nome de Jesus.